disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os céus vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer as tumbas a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que adiante da tua face envio o anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Tá vendo? Então é uma mensagem. Então João Batista era uma mensagem que estava lá no deserto, precursando a primeira vinda de Jesus Cristo. E nós estamos aqui precursando a segunda vinda dele. Essa mensagem do nosso profeta William Branham precursa a segunda vinda de Jesus Cristo. E eu quero convidar vocês a fazer parte dessa família. Por quê? Porque essa mensagem, irmão, te livra do pecado, ela te ensina como você deve fazer, ela vem, nos prepara. Eu sou testemunha disso. Muitos aqui eu acho que me conhecem, se lembram de mim, sabe que eu vivi uma vida nesse mundo, dando preocupação a meu pai e a minha mãe. Mas graças a Deus, e através dessa mensagem, eu fui resgatado do mundo. E hoje eu estou aqui como testemunha viva que Deus cura e liberta. Por quê? Porque sobre mim tinha vários espíritos. Eu bebia, eu fumava, eu vivia nas noitadas. E graças a Deus, através dessa mensagem, a primeira vez que eu fui fazer uma visita lá em João Pessoa, no tabernáculo, no mesmo dia Jesus tirou os vícios do cigarro da minha vida. No primeiro dia que eu conheci essa mensagem, fui lá e Deus me resgatou do cigarro, tirou o espírito. Em seguida, mais para frente, quando eu não tive mais dúvida a respeito da mensagem, porque toda mensagem a gente temos que correr e alinhar com a Bíblia. Se tiver de acordo com a Bíblia, a gente seguimos ela. Mas se não tiver de acordo com a palavra de Deus, a gente sai fora dela. Então, eu fui lá conhecer e graças a Deus não tive dúvida e pedi para ser batizado no nome de Jesus Cristo, porque essa mensagem precursa e nos ensina que a gente devemos ser batizados no nome de Jesus Cristo, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim no nome dele, porque Pai, Filho e Espírito Santo é os atributos de Deus. Mas Deus tem um nome e Ele revelou para cada um de nós que o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Então é nesse nome que a gente devemos ser batizados. E foi assim que Deus fez com minha vida. Amém? Deus abençoe, irmã Elza, dona Elza. E foi isso que ela fez. Está aqui uma testemunha viva aqui, ó, passando. Ela sabe de quem era eu. E graças a Deus hoje eu vivo nessa nova vida. Eu agradeço muito a Deus por isso. Então, esse anjo vem precursar a segunda vinda de Jesus Cristo. É exatamente uma mensagem. Então, gente, essa mensagem nos ensina que nós devemos entregar nossos pecados a Jesus Cristo, porque de maneira alguma a gente consegue se libertar deles, porque a tendência do pecado é pender para o pecado. Então, se a gente veio do pecado, a tendência de nós é pender para ele. Mas quando a gente se arrepende dos nossos pecados e confessa ele a Jesus Cristo, porque Deus já sabe de cada um dos nossos pecados, Ele só quer que a gente confesse. Então nós confessamos os pecados a Ele e procura o sacerdote que está precursando a mensagem verdadeira aqui na terra, e ali nós pedimos para ser batizado no nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo vai nos dar a herança da vida eterna. Você veja que em Atos 2,38 fala a respeito da verdadeira, como nós devemos fazer, o verdadeiro batismo.
Atos 2:38 nos confirma como nós devemos ser batizados. E é dessa maneira que essa mensagem anuncia, né? Ela anuncia o quê? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos de cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você veja que nós tem três fases da nossa vida. Primeiro, a gente temos que se arrepender, porque sem arrependimento é difícil você agradar a Deus. Segundo, você tem que ser batizado no nome dele para você poder receber dele a herança. Como é que você recebe uma herança do seu pai e sua mãe se você não tiver o nome dele no seu registro? Então você veja que a gente temos que ser batizado no nome, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, como a religião batiza as pessoas, numa trindade que não existe. A trindade se chama atributos de Deus. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então eu quero dizer a vocês que muitos morreram achando que eram batizados no nome de Jesus Cristo, e não são. Muitos foram batizados na trindade. Eu digo isso porque eu venho do catolicismo e sei que essa religião, ela não batiza da maneira como a palavra de Deus ensina. Porque o próprio sacerdote nos confirmou que esse batismo é apenas o interesse de dinheiro. Eu tenho um vídeo aqui que ele mesmo anuncia e diz que não, é errado. O certo é consagrar a criança, não batizar ela pequena, mas sim consagrar a Deus, para quando ela tiver numa idade estabelecida, a partir dos 12 anos de idade, ela saber do que ela pode, o que ela é. Ela vai saber se ela quer ser batizada, para ela se arrepender. Então esse tempo é dedicação. Então o pai e a mãe devem ir e dedicar seus filhos a Deus através do sacerdote, né? Foi isso que Maria e José fizeram com Jesus Cristo. Eles levaram Jesus Cristo, o menino Jesus, até lá para consagrar o menino através do sacerdote. Então é isso que um pai e uma mãe devem fazer com a criança. Consagrar primeiro, para depois, quando a criança saber o que é certo e o que é errado, ela decidir ser batizada no nome de Jesus Cristo. Então essa herança é uma herança muito importante, meus irmãos. Que sem ela você vai viver atormentado do outro lado. Mesmo depois que você morrer, você vai ser atormentado pelos pecados que você deixou de confessar Jesus Cristo e de entregar a Ele através da sua fé, através do batismo no nome dele e vivendo uma vida com Ele. Então você veja que tudo está alinhado com a palavra de Deus. Agora você se pergunta: mas irmão, esse batismo, sim, meu irmão, esse batismo é correto, é no nome dele. Você tem que ser batizado no nome dele. Em seguida você tem que provar que pediu perdão a ele, vivendo uma vida que honra a Deus, que honra a ele. Porque Jesus nos honrou, Jesus sofreu por nós, Jesus foi para a cruz, foi esbofetado, como meu irmão César ainda agora relatou. E você tem que ver que ele já fez um sacrifício maior. Então cabe a nós honrar Jesus Cristo, honrar o sacrifício que ele fez na cruz, aceitando o caminho, que ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho. Então quando a gente pede perdão e é batizado no nome dele, a gente vai viver uma vida de acordo com a palavra dele, para nós poder provar a ele que nós se arrependemos dos nossos pecados. Eu bebia, aí eu pedi perdão e fui batizado. Aí eu não bebi mais. Eu mentia, parei de mentir. Eu me prostituía, eu parei de me prostituir. Por quê? Porque eu pedi perdão a ele. E é através da minha vida que eu provo a Jesus Cristo que eu pedi perdão a ele. Então se eu mentia, se eu bebia, se eu roubava, se eu fazia todo tipo de coisa errada, então eu provo a ele, depois que eu aceitei ele, que eu não faço mais. E no que você prova a ele e não pratica mais, ele vem te ajudar. Aí a cada prova que vem, ele lhe dá força para você escapar do jugo dele. Porque, meu amigo, o jovem mancebo que não aceitou Jesus, o caminho, ele ficou só na palavra e esqueceu do caminho.
ele foi para o Lago do Fogo. E de lá ele viu Abraão e Lázaro. De lá de onde ele estava, ele viu. Por quê? Porque ele recusou Jesus. Você veja que Jesus disse, ele disse, Jesus, eu sigo a lei de Moisés, eu sigo os mandamentos, tudinho, bababá, bababá. Aí Jesus foi e disse, tudo bem. Então agora entrega tudo que tu tem aos pobres e me segue. Então você veja que Jesus chamou ele para quê? Para seguir ele. Para seguir ele. E o que é que ele fez? Não seguiu. Então o que é que ele recusou? O caminho. E Jesus é o caminho. Então Jesus notou aonde é que aquele homem estava edificado. Nos bens material dele. Então o que é que aconteceu? Ele ficou com os bens material. E tudo que Deus pede, ele diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas eu vos acrescento. Então nós devemos primeiro fazer essa primeira etapa. Nós devemos pedir perdão a Jesus Cristo, ser batizado no nome dele e viver uma vida para ele. Aí ele vai acrescentar tudo que você tem necessidade. Tudo. Ele não deixa nada de você, nada. Ele não deixa faltar nada a você. A primeira coisa que ele traz é a paz, que é o que nós mais precisamos hoje, é de paz. Porque não adianta ter tudo e não ter paz. Hoje uma internet faz as crianças ficar perturbadas, faz as crianças ficar com raiva do pai e da mãe, quando o pai repreende a criança, quando o pai tira o celular da mão delas. Então você veja que é da paz que nós precisamos, não é do dinheiro, não é do bem material primeiro, nós precisamos da paz, nós precisamos de Jesus Cristo primeiro. Depois que a gente consegue Jesus Cristo, meus irmãos, aí tudo se abre para a nossa vida. Aí ele promete que nunca falta pão na sua mesa. Viu? Então é exatamente isso. Nós só precisamos, gente, ser consciente que Jesus Cristo já fez o maior sacrifício. Satanás não pode colocar doença em você não, porque Jesus Cristo foi na cruz há 2000 anos atrás e pegou todas essas doenças, esses espíritos malignos que estão aí matando as pessoas, e cravou com ele lá na cruz. Ele só consegue te pegar porque você está afastado de Jesus Cristo. Você está afastado do caminho. Você está afastado do médico dos médicos. Então nós precisamos ser sabidos, pedir sabedoria a Deus, para nós poder saber vencer Satanás. Porque Satanás está através de tudo, meu irmão. Nós temos que prestar atenção nas ciladas de Satanás. E só tem uma maneira, meu irmão. É quando você tem esse Espírito Santo do seu lado. E o Espírito Santo só é dado através dessa confissão. É quando você confessa seus pecados, é quando você segue o caminho com Jesus Cristo, aí sim, aí vem o dom do Espírito Santo. Aí o dom é o próprio Espírito de Deus agindo na sua vida, te livrando de todo mal, de todo espírito que vem colocar doença em você. Aí você vai ali, se ajoelha, ora e repreende aquele espírito, e aquele espírito deixa a sua vida. Porque ele não está respeitando você não, meu irmão. Ele está respeitando o nome que você carrega, que é Jesus Cristo. Então você veja que para tudo a gente precisamos de Jesus Cristo. E o nome de Jesus Cristo é que te livra de todas as dores, de todo o mal. Pode ser o vício que você tiver, Jesus te liberta, Jesus te cura, porque eu sou prova disso. Ele tirou cigarro, ele tirou bebida da minha vida, ele tirou as noitadas que eu vivia, sentava numa mesa de um bar, gastava meu dinheiro. Ele me tirou porque eu confessei meus pecados a ele. Eu passei 2 dias na beirada da minha cama confessando os meus pecados, que eu sabia que enojava ele. Você imagina o quanto o ser humano enoja Deus com os pecados, com as imundícies, não do ser humano, mas de Satanás que colocou no ser humano. Então nós precisamos ser conscientes disso, que nós não temos como agradar a Deus sem pedir perdão a Ele e sem viver uma vida com Ele. Não tem como, a hora está chegando, meu irmão. Nós estamos aqui porque nós estamos preocupados com sua alma. Porque o que Satanás quer depois mangar de vocês. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, ele vai mangar de vocês que ficaram. Por quê? Porque recusaram o caminho. E Jesus já abriu o caminho. Jesus já sofreu. Ele só quer que você se arrependa e peça perdão. Veja que Maria Madalena, os homens iam matar ela
pelos pecados que ela tinha. Quantos demônios tinha naquela mulher? De adultério, de mentira, de tudo. Então, quando ela se teve ajoelhada nos pés de Jesus, naquela situação, Jesus foi e perdoou ela. Por quê? Porque os que vinham matar ela também era pecador. E um pecador não tem como livrar você do pecado. Então, o que é que Jesus disse a ele? Se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra. Então, cadê a força do ser humano em pegar uma pedra e danar naquela mulher? Sabe por que eles não deram, meu irmão? De querer eles queriam. De querer eles queriam matar ela. Mas sabe por que eles não mataram? Porque o domínio de nossa vida e da nossa força pertence a Jesus Cristo, que é a palavra. Então ele diz, quem não tiver atira aí. Tu acha que eles não queriam atirar naquela mulher, não? Eles queriam matar. Tu acha que essas religiões não querem matar o povo de Deus? Não quer matar. Religião é demônios, irmão, que quer tirar Jesus da vida de vocês. Você veja que quando ele disse, nenhum conseguiu. Por quê? Porque o domínio está sobre Deus, está sobre Jesus Cristo. Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra, está nas mãos de Jesus Cristo. E quando você aceita Jesus Cristo, o mesmo poder que Deus deu a ele vem para a tua vida. Agora não é para a tua vida, para tu sair se gloriando disso, não. Se gloriar no nome dele, que foi a bondade e a misericórdia dele. É isso que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa manhã, é para isso. Para ajudar vocês a se direcionar na mensagem verdadeira, num caminho que vai te salvar, num caminho que vai te libertar de todas essas ciladas de Satanás. Porque, meu amigo, ele está agoniado. Ele está agoniado, ele está agitando a terra. Você pode olhar que esses homens que é dono esses grandes poderios, eles estão doidos para apertar o dedo para acabar comigo e com você. Mas eles estão sob ordem, meus irmãos. Pode ser o exército que tiver. Eles estão sob ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não podem fazer nada até que Jesus Cristo tire os seus eleitos, tire as suas ovelhas, tire os seus eleitos que estão aqui na terra, ainda sofrendo por causa desses espíritos malignos de Satanás. Então não tenha medo, meu irmão. Olha, Deus não quer que você tenha medo de exército, não. Deus quer que você tenha medo da palavra. Porque se você não obedecer a palavra, meu irmão, o pobre mancebo lá no inferno pediu para Jesus, para Abraão mandar um lá na casa da família dele, que não queria que a família dele fosse para onde ele estava lá, que era no lago lá do fogo, no tormento lá. E o que é que Abraão disse, que representa Deus? Ele disse, já tem lá meus profetas lá na terra. Então você veja que não tem de maneira nenhuma, depois que você morre, não tem mais condição. Ou você morre debaixo das ordens de Deus, ou você vai sofrer o que você fez aqui, aquele espírito vai te atormentar do outro lado. Porque o anjo que Deus colocou ao nosso lado quando a gente nasceu, quando a gente faz uma coisa errada, a primeira coisa que ele faz é tocar no nosso coração. Ei, isso aí é errado, essa atitude aí é errada. Esse adultério aí é errado, é pecado adulterar. Aí você, não, mas eu sou jovem, eu sou bonito, eu sou isso. Aí continua fazendo. Nem esquenta, achando que tá, eu sou bonito mesmo, eu faço isso mesmo. Meu irmão, você está indo para o inferno. A menos que você entregue sua direção a Jesus Cristo. Adultério é pecado. Aqui, eu vou lhe dizer qual é a classe de espírito que não vai entrar. Até então a palavra está falando espírito, não está falando as pessoas. Agora, em quem esses espíritos estão? Você veja qual é a sua manifestação. O que é que você faz? Aí você vai saber se esse espírito aqui que eu vou falar aqui, a palavra, você vai saber se está na sua vida ou não. Aqui, em Apocalipse 22, a partir do versículo 12, a partir do versículo 12, ele diz o seguinte: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Tá vendo aí, ó? Então veja qual é o que é que você está fazendo aqui na obra.
Veja o que é que você está fazendo aqui. Porque se você estiver manifestando o espírito de Satanás, pode esperar, meu irmão. Se você não entregar e pedir perdão a Jesus Cristo, pode esperar como um mais um é dois, que isso vai te carregar. E mesmo que você morra, depois que você morrer, ele ainda vai te atormentar do outro lado. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Quem é essa árvore da vida aqui? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo, meu irmão. Viu? Então, para você ter direito a essa árvore da vida, você precisa entregar os seus pecados a Jesus Cristo. Para poder você ter vida eterna. Para você poder ter vida eterna. Vida eterna é o Espírito Santo. Veja que é o dom do Espírito Santo que vai te conduzir uma vida eterna. Agora você veja aqui as práticas que não te dá o Espírito Santo. Veja só aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Amém. Ficarão de fora. Agora você veja aí, ó. Ficarão de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Agora você veja esse último espírito aqui, o espírito da mentira. Só esse espírito aqui leva, eu acho que cada um que não entregou a vida a Jesus Cristo, leva todos eles. Porque quem é que não mente quando não está debaixo da proteção de Deus? Quem é que não mente? Quem é que não diz aquela mentirinha básica? Mas ela fica de fora, ela não te deixa você ir para a vida eterna. Entendeu? Então, mas aqui Deus está dizendo que é os espíritos. Então, se você pratica a mentira, se você pratica a idolatria, se você pratica a prostituição, os homicidas, seja o que for que esses espíritos você praticar, você só pode se livrar deles se você já aceitar Atos 2:38 na sua vida. É você se arrepender, ser batizado no nome de Jesus Cristo e seguir uma vida com Ele para poder o dom do Espírito Santo te arrebatar para a vida eterna. Porque essa terra ela vai passar, o céu vai passar e vai vir uma nova terra e um novo céu. E eu quero viver nesse novo céu e nessa terra. Aí eu pergunto a vocês não querem não? Porque se vocês não quiserem o novo céu e a nova terra, você pode esperar aquele galego lá que ele tem uma bomba lá que se chama Satã 2. Ele está pronto para destruir, meu amigo, essa terra. Por quê? Porque ele está cumprindo a palavra de Deus. Deus disse que ia ter isso e está acontecendo. E Satanás quer tirar dos seus olhos para vocês não verem o momento que nós está passando. Meu amigo, olha, está pelo um ponto para eles destruir, para eles apertar, porque eles vão fazer isso. Então, meu irmão, como a gente não sabe um minuto na frente de nós, a gente precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo, porque Ele sabe. Ele vê o amanhã, nós não vemos ainda. Então você veja que esses homens estão esperando só esse momento. Mas eles ainda estão obedecendo a Deus, porque todo o poder no céu e na terra é dado a quem? A Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se eles ainda não fizeram isso, sabe por que eles não fizeram isso? Porque Jesus quer te buscar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar das garras de Satanás. Porque Jesus não quer saber o que você fez, não. Jesus quer saber o que você fez? Quer não, ele só quer que você confesse. Porque saber, ele já sabe. Ele já sabe o que tu fez. Ele já sabe o que tu fizeste na tua vida. Ele só quer que você confesse e entregue a ele, para você não levar isso com você depois da morte. E aceite o dom da vida, que é o Espírito Santo. E eu estou bem sincero com vocês, meus irmãos. Só tem uma maneira. É dessa maneira que a gente está anunciando aqui. Viu? Agora eu quero encerrar. Acho que isso já é o bastante. Só quero continuar aqui, só mais um pouco aqui. E vou ler aqui a advertência do Espírito para essa era. Amém? Mas deixa eu dizer só mais um pouco aqui. Ó, aqui, ó. Versículo 16 de Apocalipse. Eu, Jesus, enviei
o meu anjo para vos testificar. Tá vendo? Então é uma mensagem, gente. A palavra anjo na Bíblia é uma mensagem. É uma mensagem que vem te conduzir, que vem te salvar, que vem te endireitar, que vem te aprumar. É como um pedreiro chega numa obra, a parede está fora de prumo, ele chega para botar no prumo. É igual uma mensagem verdadeira que vem edificar a tua alma. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Igreja somos nós, irmão. Igreja somos nós, igreja é você, igreja sou eu. Ali é um templo que a gente vai adorar a Deus e agradecer a Ele pelo pão de cada dia, pela vida. Mas Deus quer habitar dentro de você, meu amigo. O corpo de Jesus vai chegar um tempo que vai ser desfeito. Por quê? Porque Ele vem habitar em sua criação, em mim, em você. Agora, para isso, nós só precisamos fazer o que Ele pede na palavra. Porque se a gente não fizer, meu irmão, a gente não vai ter direito ao livro da vida, que é Jesus Cristo. Aí a gente não vai reinar. Para você ver, Jesus te chama para reinar. Para você pegar tudo que Deus deu a Ele, Ele quer te dar. Agora você veja o poder de Satanás. Ele tem oprimido você para você não dar esse passo de qualidade em aceitar Jesus. Porque Jesus não quer teu bem. Jesus quer o teu mal. Por isso que Ele te cega. Te cega com religião, te cega com maus exemplos, porque Ele não quer deixar você se aproximar de Jesus Cristo. Mas eu digo mais uma vez a vocês, Jesus disse, eu não perderei nenhum dos meus, que o Pai me deu. E os que vão ficar, são os que não têm o nome no livro da vida. Então se você crê em Jesus Cristo, ama Jesus Cristo, você tem atitudes de um cristão, meu irmão, você só precisa dar mais esse passo, aceitar Jesus Cristo na sua palavra, vir, viver uma vida para Ele, saia do mundo, meu irmão, o mundo não te dá mais nada não, o mundo só te dá desespero, você acordar de manhã, olhar o seu móvel, não ter o alimento, ficar atormentado, atormentar seu pai. O seu pai sai de manhã para conseguir o pão de cada dia e você fica dentro de casa. E além disso, quando é de noite que ele chega, você ainda vai atormentar seu pai. Saia disso, deixe esse mundo, venha viver para Cristo. Obedeça a seu pai e sua mãe, porque se você não obedecer seu pai e sua mãe, você não vai ter direito ao livro da vida não. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui, ó, a fonte inesgotável aqui, ó. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar ou alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então você veja o que é que essas denominações, essas religiões fazem. Elas acrescentam, elas tiram, mas Deus está preparado para elas essas pragas. Ainda não está, mas está preparado. Por quê? Porque elas deixaram de obedecer a palavra de Deus. Então se Deus aqui na carta de Paulo diz, para uma mulher não pregar no púlpito, o que é que Deus diz? Aí eles pegam, botam essas mulheres aí nos púlpitos para pregar a palavra de Deus. Então eles estão obedecendo ou desobedecendo a palavra de Deus? Está entendendo? É só questão de você raciocinar e parar e pensar se aquela obra que você está vivendo é correta ou não. Porque a palavra que é correta, a mensagem que é correta, ela vive a palavra de Deus. Ela só não fala não, ela vive aquilo que ela prega. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz,
certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, meus irmãos, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. E peço que vocês tenham calma com a gente, tenham calma com essa mensagem, porque essa mensagem é a verdade aqui na terra. Ela vem para te preparar, para entregar o dono dela. Porque não é Antônio que é dono da sua vida, não. O dono da sua vida é Jesus Cristo. Foi Ele que fez o sacrifício maior pela tua vida, pela tua família. E o que Ele quer é dar a vida que Ele morreu por ela. Mas se você não aceitar, você está morto. Você está caminhando em cima dos seus pés. Mas você está morto espiritual. Porque você ainda não recebeu o dono da vida. Mas quando você reconhece isso e aceita o dono da vida, meu irmão, o céu se abre para você, a terra se abre para você. Então eu vou ler só esse parágrafo aqui, que aqui nessa mensagem, a liderança do Espírito Santo, ele diz o seguinte: e naquele dia, ele tinha uma testemunha, e uma delas era nosso homem, hoje à noite, Simão, um velho sábio, uma notável barba branca e longa, cabelos brancos e soltos, mas cumprindo o quê? Seu turbante, e ele era espiritual. Ele cria no sobrenatural. Isso aqui, meu irmão, está falando daquele sacerdote que esperou o menino Jesus chegar até o tempo para ser dedicado. Então ele tinha o Espírito de Deus e sabia que Deus ia passar por ali. Como seguir Bartimeu, né? Quando soube que Jesus ia passando, começou a aumentar a voz. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali os homens, oh, para, deixa de gritar, ora, meu amigo. Eu quero esse Jesus. Eu devo gritar, eu devo clamar, eu devo louvar, eu devo agradecer em voz alta. Porque Jesus merece toda honra e toda glória. A gente não merece nada não, meu irmão. A gente somos um saco de um poço escuro. Nós somos um poço escuro. Mas quem limpou nossa vida foi Jesus Cristo. Nós só somos limpos por causa dele. Ninguém vai passar, ninguém vai até Deus sem antes caminhar com Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ele cria em Deus. E um dia, enquanto ele estava em oração, Deus, pelo Espírito Santo, revelou a ele e ele não veria a morte sem que visse o Cristo criança. Tá vendo? O Cristo criança. Qual era a fase de Jesus lá? Criança. Eu já fui criança, o senhor já foi criança. Hoje o senhor é adulto, hoje o senhor já é um pai de família. O senhor passou por todas essas fases. E a terra já passou por todas as fases dela. Ela está vivendo a última fase, meu amigo. O ser humano está vivendo a última era, e é uma era negra.